Porque ensinar a criança a resolver um problema é um valor muito nobre, é uma coisa complexa, sabe? É uma coisa grandiosa. Não é qualquer pessoa que está fazendo isso. Então, ele tem algumas nuances, ele tem algumas características que a gente não está muito acostumado na educação tradicional. Por exemplo, focar na solução e não no problema em si. Tá entendendo? Porque quando você olha somente para o problema e foca somente no problema, você fez errado, você fez errado, você fez errado, você tira totalmente a luz, você apaga os holofotes que voltam para a solução. Tudo bem, eu fiz errado, como que eu faço para não errar de novo? Como que eu faço para acertar da próxima vez? Então, a gente gasta muita energia falando para a criança que é errado, não pode, não pode, não pode, mas a gente não gasta nem metade dessa energia para dizer para a criança como é que faz certo então. Então a criança quebra um copo, a gente briga com ela porque ela quebrou um copo. Você não toma cuidado, você é desastrado e grita e briga, mas em que momento que você vai parar para ensinar a criança a manusear um copo corretamente? E indo para além disso, a forma da qual a gente trata uma criança quando ela quebra um copo é drasticamente diferente da forma que a gente trata um adulto quando ele quebra um copo. Porque se um adulto quebra um copo, a gente parte do princípio de que foi sem querer, a gente não sai gritando com o adulto, berrando com o adulto, dizendo que ele é um incompetente desastrado. A gente entende que ele fez sem querer. Quando a criança quebra um copo, não. Ninguém acha que foi sem querer. As pessoas têm certeza absoluta que a criança fez de propósito. Sendo que não, né, gente? 99,9% das vezes foi sem querer. A criança pode ter jogado de propósito? Pode. Se ela chegou ao ponto de jogar um copo no chão, de vidro no chão, de propósito, é porque essa criança já estava irritada com alguma outra coisa antes. Já tinha um contexto por trás que não foi bem trabalhado. Mas, via de regra, é sem querer. Por que a gente consegue tratar o adulto com doçura e perguntar para a pessoa, nossa, você se machucou, você quer ajuda, mas quando é com a criança, a gente já parte para a briga, a gente já parte para a ignorância. Isso não faz sentido, as duas coisas não juntam. E quando a gente parte para a briga e para a ignorância, a gente não ensina para a criança como que ela faz de certo. Filho, o copo caiu, tem que segurar com mais cuidado, tem que segurar com as duas mãos, é de vidro, a gente tem que cuidar com as coisas de vidro. Quando o seu foco está na solução, o seu diálogo com a criança vai ser diferente. E para muito além disso, a sua paciência vai ser maior. Esse também é um segredo bom para a paciência, porque quando você está focando em solucionar os problemas e ensinar o seu filho, você tende a ter mais paciência, porque você olha para aquela situação, respira fundo e fala, ok, isso aqui foi sem querer, eu vou ensinar essa criança a não quebrar outros copos no futuro. E o fato dela ter quebrado, ela viu que quebrou, ela levou um susto, aquilo foi também ruim para ela, e o jeito do qual você vai ensiná-la a fazer correto, vai fazer com que na próxima vez ela tome mais cuidado, ela pense melhor naquilo. Tá entendendo como a gente está resolvendo um problema, a gente não está só castigando a criança? Só que nesse exemplo do copo, quando você vai lá, orienta, ensina a criança a segurar o copo, é você quem está resolvendo o problema. É você quem está falando para a criança, olha, faz assim, faz assado, segura assim, segura assado. A gente tem que pegar essa habilidade, que é importante, e ensinar para a criança a fazer sozinha. Ela precisa também aprender a fazer sozinha, a pensar sozinha na maneira da qual ela vai resolver o problema dela. Por quê? Porque você não vai estar grudada com teu filho 24 horas, a vida inteira, para sempre, e porque os problemas que partem deles e que são recorrentes, como o meu irmão que esquecia todas as coisas, é ele quem precisa resolver. Qualquer solução que venha de fora não vai ter o mesmo impacto nem a mesma importância do que as soluções que vêm de dentro. Então é a criança que vai ter que pensar na solução, executar a solução. Porque se você só impõe a solução para o seu filho, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você cai de novo dentro do autoritarismo, a criança não vai querer te ouvir, a criança não vai se importar, a criança não vai dar bola porque você está dizendo e não vai funcionar. Ela não vai aprender a pensar nas soluções dos problemas dela. Então, sim, a gente precisa olhar para as coisas que os nossos filhos fazem com o olhar do ensinar, o foco na solução e não no problema. E mais do que isso, a gente precisa ensinar a criança a fazer isso por ela mesma. Ela também precisa olhar para os problemas que ela tem, para as coisas que ela comete e pensar, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer para isso aqui não se repetir? O que eu posso fazer para isso aqui não acontecer de novo?
E as crianças são incrivelmente criativas. As menorzinhas, uma criança muito pequena, 2, 3, 4 anos, não vai entender se você perguntar para ela como que ela vai resolver um problema. Ela nem entende o que problema significa, tá? Então, essa ferramenta de você começar a estruturar isso na cabeça da criança, ela é válida dos 4 anos para cima. E a primeira vez que você fizer isso com seu filho, ele vai ficar confuso, ele não vai entender direito. Mas na medida que você treinar essa habilidade nele, ele vai ficar cada vez melhor nisso, até que vai chegar ao ponto que ele vai fazer completamente sozinho. Você não vai nem ficar sabendo o que aconteceu, ele já vai lá e resolver o problema dele. Então, quando eles são pequenininhos, eles precisam de ajuda, eles precisam de acompanhamento. Não dá para você virar para uma criança de 4 anos e falar como que você vai resolver tal coisa e jogar o problema na mão dela, ela é muito pequena. Você tem que acompanhar o passo a passo, você tem que, de repente, oferecer sugestões e ir trabalhando isso para que ela consiga crescer e ir fazendo por conta própria.